Olá, que alegria ter você com a gente aqui no nosso Ideias Benditas, o canal que eu e a Tati construímos com muito amor e carinho para refletirmos sobre diversos temas, dividir um pouquinho do que a gente conhece e também adquirir um pouco de conhecimento através dos seus comentários. Eu sou Ronaldo Souza, jornalista, celebrante de casamento e com muita alegria estou aqui ao lado dessa grande mulher. Tudo bem, minha querida? Oi, Rô, tudo bom? Nossa, é sempre um prazer enorme estar aqui, né? Para mais um Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento, já fui executiva de empresa, tenho uma empresa de consultoria, dou mentoria, dou aula, enfim, sou tudo isso e mais um tanto de coisa, porque eu acredito que a gente pode e deve ser tudo aquilo que a gente quiser. E a gente está aqui hoje para falar de um tema que eu adoro, que é como a gente constrói relações de confiança. Olha, antes de qualquer coisa, a gente pede para você que está aí em casa nos acompanhando, ou está no transporte, ou está indo trabalhar, ó, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, comenta sim sobre o que você achou, manda para a gente sugestão de temas também, se você quiser. Isso contribui muito com o crescimento do nosso canal, porque nós queremos chegar até mais pessoas para levar um pouquinho aí de reflexão, né, Tati? É isso mesmo. E cada vez que a gente vê um comentário, a gente já falou aqui, né? Algumas pessoas acabam comentando com a gente pelo WhatsApp, porque a gente também, né, divulga pelas nossas listas de distribuição. E aí vem ali um carinho gostoso, né? Dá um pique para a gente, né? Um combustível para a gente seguir adiante e a gente percebe que a gente está acertando, né? De alguma forma, a gente está acertando e colaborando aí com esse momento que está desafiador, né? Acho que está todo mundo precisando parar um pouco, refletir, ter um momento mais leve. A gente tenta, mesmo quando a gente traz os assuntos mais polêmicos, a gente tenta trazer uma leveza. E, hora nenhuma, a gente se coloca na posição de donos da verdade, né? Então, é só Não. um bate-papo. Eu acho que é isso que a gente está precisando. O mundo está precisando bater papo. Só isso, né? Tão gostoso. E eu acho que com isso, Tati, a gente começa a construir uma relação de confiança com quem está seguindo, está inscrito no nosso canal. O que você acha? É verdade, é verdade. Na verdade, o primeiro passo para a gente conseguir construir uma relação de confiança, eu costumo dizer que é a gente se expondo, né? Não tem como a gente cobrar que o outro confie na gente se a gente não se expõe. Quando a gente se expõe, a gente está demonstrando que confia no outro. E aí essa relação vai sendo, né, amadurecida como numa via de mão dupla. Eu me exponho um tanto e vejo o que vem do outro lado. E aí a pessoa, né, ou as pessoas com que a gente está se relacionando, começa também a falar assim: nossa, mas a Tatiana se mostrou frágil em um determinado momento. Acho que eu também posso confiar nela para demonstrar uma necessidade minha, uma dúvida. E aí aquilo, né? Um vai abastecendo o outro. E um bate-papo, não é isso? Né? Um bate-papo gostoso, sincero, é isso, é você se mostrar um pouco e vai vendo o que vem do outro lado. As relações de confiança elas vão se construindo, né, Tati, ao longo do tempo. Sim, sim. Né? Não é automático. Não acabei de conhecer uma pessoa e já vou confiar, né? Não é isso. É algo que a gente vai construindo isso nos diversos ambientes da vida, né? Mas eu acho que tem uma coisa que antes da gente estabelecer a relação, construir uma relação de confiança com outra pessoa, eu acho que a gente precisa se confiar muito, né? Confiar muito na gente mesmo, né? O que se diz também como autoconfiança. Então, Uhum. a partir do momento que eu tenho confiança em mim, no que eu estudei, na minha honestidade, na minha credibilidade, naquilo que eu posso, que eu sei que eu posso fazer, e até mesmo das minhas limitações, né? Que eu sei quais são as minhas limitações, eu passo essa imagem também de uma pessoa confiável.
Porque quando eu não acredito e não confio em mim mesmo, eu passo insegurança para o outro. Automaticamente, eu coloco um obstáculo nessa construção de relação de confiança com o outro, né? Então é importante a gente tomar cuidado também para não ficar um pavão cheio de autoconfiança e aí que a gente vai se tornar uma pessoa insuportável, né? Não é por aí. É sempre o caminho do meio, né? Sempre o caminho do equilíbrio. E a gente já falou isso em outros programas, é a importância do autoconhecimento, né? A gente saber até onde a gente aguenta ir. Eu acho que as relações são sempre construídas dessa maneira. Às vezes, né, eu já sou casada há muitos anos, mas tenho muitas amigas solteiras, separadas, enfim, querendo e buscando relacionamentos, e a gente, quando está de fora, tem uma percepção, obviamente, diferente e muito menos romântica da relação dos outros, né? É muito fácil para quem está de fora palpitar, enfim. E tem uma amiga que ela sempre, né, vem conversar comigo e fala dos romances dela, e eu sempre falo para ela, eu falo, olha, presta atenção até onde você aguenta esse tipo de relacionamento que você está se enfiando. Né? Se conheça, não tem nada, não tem certo e errado, principalmente para relacionamentos. Se você está num momento que você aguenta um relacionamento onde não é necessário uma confiança, né, no sentido da fidelidade, né? Você está ali disposto a um relacionamento aberto, a uma coisa mais light, uma coisa mais variada, às vezes, está tudo bem, né? Mas você tem que se conhecer, você tem que se sentir. Porque eu estou falando isso porque eu lembrei dela que recentemente me falou assim: não, porque eu estou saindo com ele, mas eu não vou cobrar, eu não isso, eu não aquilo. E eu fiquei olhando para ela, porque não é o perfil dela, né? Então, que confiança essa pessoa que está se relacionando com ela vai ter de que, de fato, eles vão viver um relacionamento mais livre, né? Se ela não passa essa confiança, o discurso dela não é tão sólido assim, sabe? Então, o autoconhecimento é tudo. E tá tudo bem você não topar esse tipo de relacionamento. Você só tem que ser transparente para o outro, para que o outro confie em você, e a partir dali resolva se aquilo vai, os dois juntos, né? Resolvam se aquilo vai adiante ou não. Tem que dar bom para os dois. Eu acho que a confiança é a base de tudo, né, Rô? E é o que você falou, a gente vai construindo. E é tão delicado isso, né? Para alguns a confiança vem dos detalhes, não tanto do que se fala, mas de como se faz. E eu, né, sou muito ligada a isso, né? Ao cuidado que as pessoas têm com a gente. É você falar, eu vou e ir, né? É você falar, eu não estou afim por causa disso, disso, daquilo, e aquilo ser verdade, não ser uma desculpinha. É horrível quando a gente pega as desculpinhas, não é? Acho Sim. tão falar, ai, meu Deus, se falou uma desculpinha, fez uma mentirinha por tão pouco, será que eu posso confiar em algo maior? Sabe? Então, quando a gente fala que vai construindo essa relação, ela tem que ser muito cuidada, né? A gente tem que estar muito ciente do tipo de relação que a gente quer construir, porque a gente também sabe que o tanto que demora para construir uma relação de confiança é assim para perder, né? Exatamente. É uma decisão, uma fala, né, uma atitude que você toma que o outro olha e fala: Nossa Senhora, para mim acabou. E aí reconquistar isso é tão difícil. No âmbito profissional, então, né? Porque no âmbito pessoal a gente tem ali um amor, né? A gente bota na balança, fala. Bom, antes da gente entrar no profissional, eu queria partilhar. O trem vai passar, deixa o trem passando aí, tá, gente? Deixa o trem. Mas eu sempre trago alguma experiência pessoal, não tem como fugir disso, né? Mas dentro da relação de confiança, dentro do relacionamento. Porque, veja, eu estou num relacionamento homoafetivo há 8 anos. Isso contando o tempo de namoro e união estável. Então, meu companheiro, que também se chama Ronaldo, ele é da cidade de Guarulhos
e eu sou da cidade de Aparecida. Eu tenho que Olha, fazer um parêntese nesse seu relato. Gente, a sim, coisa mais bonitinha foi quando o Rô, do Ronaldo, né? O Rô do Rô, me mandou uma mensagem e assinou assim: aqui é o Rô do Rô. Eu achei muito bonitinho. Vai, segue. e assim nos caracterizamos. Mas você imagina, né? Fomos apresentados lá em 2013 por um amigo em comum, né? Não nos conhecíamos pelo Facebook, né? Bom, ali começamos o nosso relacionamento, já duas pessoas maduras, duas pessoas já que vivenciaram outros relacionamentos, e enfim, mas aí é onde vem, namoro à distância não dá certo, e no começo a gente achava que poderia não dar mesmo, porque vínhamos também de experiências que nos faziam ter um pouco de receio, né, de como confiar na outra pessoa. E no começo a gente se truncou um pouco nesse sentido de confiar, não confiar, e até que um dado momento, não, peraí, a gente entende que um vale a pena para o outro. Então, a gente vai ter que saber viver o nosso relacionamento à distância e saber conviver com isso, de nos encontrarmos finais de semana. E às vezes eu viajava, a gente já chegou a ficar um mês. Eu viajava a trabalho, ficar um mês sem se ver, só falando por telefone, mensagem, vídeo, enfim. Mas a partir do momento que a gente começou, não, peraí, é uma pessoa que vale a pena, a gente precisa ficar tranquilo com a nossa relação e confiar realmente um no outro, aí sim, né? Então a gente namorou durante 4 anos e praticamente 4 anos a gente vive junto. O Rô deixou a vida dele, o trabalho que ele tinha e se mudou e veio morar aqui em Aparecida. E hoje a nossa relação é muito mais fortalecida, a gente tem muito mais confiança ainda um no outro, mas ela se solidificou à distância. E a gente construiu isso ao longo do tempo. Não foi fácil no começo mesmo, não. Né? Mas o que me chama a atenção é que eu já vi muitas pessoas que quando vão se casar, às vezes alguém que, nossa, mas você vai se casar tão novo, nossa, mas por que você vai casar com a pessoa, com isso? A gente vai casar, se não der certo a gente separa. Então a pessoa já começa com desconfiança, né? Esse negócio, se não der certo, a gente separa, já é uma coisa esquisita para mim, né? Então não está confiando de verdade, né? Mas, enfim, cada um constrói a sua Talvez não história. esteja confiando nos próprios sentimentos, né, Rô? Acho que essa é a questão. Né? Eu vou ali, tudo bem. E acho muito bom a gente ter essa liberdade hoje, né? Hoje ser tão comum as possibilidades, né, de relação que a gente tem hoje era muito difícil lá atrás, né? Quando você se Sim. via num relacionamento que você não queria mais e por questões, né, da sociedade, enfim, todos os preconceitos, você tinha que se manter naquela relação. Aquilo era, né, devia ser muito cruel. Mas quando a gente fala assim, eu vou casar e se não der certo a gente separa, talvez seja por uma dúvida mesmo, né? Será que aquilo que eu estou sentindo é o bastante para que perdure? E aí não vai nem nenhum julgamento com relação a isso, porque às vezes é muito difícil, às vezes a gente é mesmo muito jovem, né? A gente olha para esse mundo do jeito que está e vê pessoas, às vezes de mais idade, que acabam vindo a se separar. Né? Tem sido comum relacionamentos de 20, 30 anos e as pessoas se separam, né? E recomeçam as vidas, porque estão casadas dos 20 aos 50, né? E dos 50 até, sei lá, 80, 90, 100, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, a gente precisa, de novo, né, falando isso, se conhecer, sabe? Saber das suas expectativas, né? Fazer as escolhas confiando em si e confiando, lógico, né, na pessoa com quem a gente vai se relacionar. Não acho que dê para ficar na roleta russa, não. Vamos lá, vai, no que der, deu. Não é assim, né? Não, não. Já no ambiente de trabalho, a gente faz uma experiência diferente de construção de confiança, né, Tati?
Vamos usar um pouco aí da sua mentoria para a gente falar disso, né? É Mas por que eu estou bastante falando diferente. isso? Então, por quê? A questão da construção da confiança numa relação afetiva envolve o sentimento, envolve aquilo que você quer construir, não só de confiança, mas quer construir de vida, de projeto de vida junto com uma outra pessoa. No ambiente de trabalho é diferente, porque o foco não é esse, né? É o que a gente precisa construir enquanto profissionais, não é isso? Ou estou errado? No ambiente de... Não, está certíssimo. No ambiente de trabalho, cabem menos dúvidas, né? Quando a gente está falando da vida pessoal, como eu estava falando antes, você tem muitas dúvidas, né? Você vai escolher um relacionamento supostamente achando que aquilo vai ser para o resto da sua vida, né? Cabem dúvidas, né? A gente sabe que o sentimento muda, enfim. No ambiente profissional, no final das contas, a gente tem um resultado para entregar, né? Então, essa confiança ela vai ser sempre balizada por aquilo que está se entregando, né? Não tem a ver, é muito menos emocional, embora a gente saiba, né, que as emoções permeiam todos os nossos todos os âmbitos da nossa vida, inclusive o profissional, graças a Deus, né? Senão a gente seria, né, robozinho. Mas a gente não pode ter esse olhar tão romântico, né, para as relações de trabalho, e às vezes nem cabe mesmo, a gente nem gosta daquela pessoa. E aí eu acho que esse é o grande ponto. É a gente conseguir construir uma relação de confiança, aí, profissionalmente falando, até com pessoas que não nos são tão caras assim, né? Com pessoas que a gente não escolheria para conviver fora daquele ambiente, não são nossos amigos, por N motivos, né? Mas a gente consegue, apesar de todas as diferenças, construir uma relação de confiança. E aí isso vai, primeiro, com essa disponibilidade também de uma das partes se apresentar à outra, né? O esticar a mão, né? Você fala assim, olha, estou percebendo que você está com uma dificuldade, ou estou vendo que você tem um prazo muito estreito aí para cumprir, posso te ajudar? Ó, já fiz isso aqui. Isso é uma outra coisa também. Às vezes a gente pergunta assim, posso te ajudar? E a pessoa que ainda não confia na gente, né, que ainda tem ali um pé atrás por qualquer motivo, ela fala, não, tá bom, eu dou conta. E aí a gente pensa o quê? Já fiz a minha parte. Eu já fui lá, eu já me ofereci. A pessoa que não quis. E aí é muito fácil a gente falar assim, vê como é a pessoa é difícil? Eu estou vendo que ela precisa de ajuda, mas na hora que eu ofereci, ela não quis. Tenta mudar um pouquinho a estratégia. Chega com a ajuda pronta. Olha, eu já fiz isso aqui, né? Pensando, vendo que você está com seu prazo um pouco apertado, eu me antecipei e fiz isso. Sei lá, preparei um relatório, já te facilitei tais etapas, já falei com alguém, já consegui essa autorização. Aí sim, você fez um pedacinho da coisa, entregou, a pessoa minimamente vai te agradecer, e aí você fala, se você precisar de mais alguma coisa, vem conversar. Se eu puder te ajudar, a gente, né, faz isso se tornar mais fácil, a gente chega no resultado que todo mundo precisa, né? Porque dentro da empresa a gente está pensando aí nos resultados que a gente precisa alcançar. E aí você espera. Aí é a hora de esperar, porque do outro lado tem que vir alguma coisa, né? Do outro lado, a pessoa tem que falar assim, não, nossa, que bacana, Tatiana veio aqui, fez isso, já me entregou pronto, eu nem pedi nada, agora eu vou testar um pouquinho a Tatiana, agora eu vou pedir ajuda, porque pedir ajuda é difícil, né? A gente acha que tem que saber tudo, a gente quer ter essa imagem de que a gente sabe tudo. E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, esqueci, Brené Brown, eu acho o nome dela, que ela fala, né, do poder da vulnerabilidade, né? Como a gente precisa ter coragem para se mostrar vulnerável a alguém, para falar não sei, né? Precisa de uma coragem enorme, mas é só assim que a gente tira essa máscara e alguém vem e ajuda.
Como é que eu vou ajudar uma pessoa que está sempre com uma imagem de que não precisa de ajuda? Difícil, né? É, Eu acho até é que eu bem tenho esse difícil. livro aqui, viu, Rô? Falei, não sei onde ele está. Talvez esteja em casa. Enfim, né? É Brené E Brown. deve ter vários livros aí. Eu fico meio perdida, porque fica metade aqui, metade em casa. Mas, enfim, num próximo eu É, mostro. eu me, eu me lembro quando fui gestor de equipes e fico pensando nessa questão da construir, né, a relação de confiança dentro do ambiente de trabalho, né? É, tudo isso aí que você foi falando e essa questão mútua, né? A pessoa, enquanto gestora, ela vai observando para construir essa relação de confiança e a equipe no gestor, né? É uma troca, ela quer confiar. Ela vai Uhum. confiar nele a partir também dessa autoconfiança que ele tem. Ele está ali, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como ele deve reger, que ele está com a batuta na mão, como ele deve reger aquilo ali para que a música saia bem bonita, seja satisfatório, sobretudo para a empresa. Sim, Né? sim. Uma das coisas que eu sempre tive comigo, enquanto gestor, nessa questão de autoconfiança, eu nunca tive medo de compartilhar, de ensinar, de mostrar caminhos. Eu lembro uma vez, num feedback que eu recebi da gestora que eu tinha, dos gestores que eu tinha, era exatamente a questão da generosidade em ensinar, em partilhar o conhecimento do trabalho e não ter medo. É Eu não tinha medo fundamental. de partilhar, porque tem muitos gestores, tem muitas pessoas que não confiam em si mesmos, Uhum. né? Não partilham, não ensinam, não faz a equipe evoluir porque tem medo de alguém se destacar e pegar seu próprio lugar. Como pessoas que não contratam outros profissionais porque olha o currículo e fala, nossa, mas ele tem mais, nossa, tem mais coisa do que eu aqui, não vou contratar, não vai querer roubar meu lugar. Cadê a sua autoconfiança, É. né? Então E acho também, não é não só a autoconfiança, né? Então, como a gente está falando de um processo de construção, você dá o seu melhor, né? Você compartilha o seu conhecimento e você vê o que a pessoa vai fazer com aquilo. Porque também a gente não pode ser bobo achando que dá para confiar em todo mundo. Infelizmente, a gente sabe que tem não, gente que vai usar aí de artifícios para te puxar o tapete, enfim. Então, não dá para você, no ambiente de trabalho, né? Mais difícil a gente e confiar cegamente, né? exatamente, você já está Ir aos pouquinhos, você dá um pouco e vê o que vem. Tem que estar atento, tem que observar o que a pessoa faz com aquilo que você está entregando. O seu tijolinho nessa construção você colocou. O que deu o tijolinho da outra pessoa? Se ela não trouxer o dela, você espera, né? Você também se coloca ali numa posição de se resguardar. Isso é importante, porque senão você corre o risco, né, de se decepcionar. E aí é bem ruim, né? E aí, você falando nisso, eu me recordei que o tema que a gente vai abordar na próxima semana vem de encontro. Você percebe? Semana passada a gente falou de simpatia e afinidade, a gente vai deixar o Uhum. card aí, né, para você que não assistiu, possa assistir o vídeo da semana passada. E na próxima semana é a gente falando sobre inveja. É combustível para quê e para quem? Nós vamos falar disso na próxima semana. E dentro aqui, a Tati deu essa pincelada aí nessa questão do ambiente do trabalho, que é um lugar que realmente a gente precisa tomar cuidado e muitas das vezes a gente não percebe o invejoso, vai perceber quando já puxou o tapete. Mas isso aí a gente vai falar lá na semana que vem, é só para dar um tiragosto para você e ficar curioso esperando o nosso vídeo aí, né, Tati? Não, é isso mesmo. A gente precisa ter olhos atentos, né? Aprender a conhecer as pessoas, aprender a conhecer com quem a gente está se relacionando, né? Não estou falando para a gente ficar se
se resguardando demais, né? Para a gente ser muito fechado. Pelo contrário, eu estou falando da gente construir um caminho onde a gente possa ser quem a gente é, né? Porque é a coisa mais gostosa que tem. É você estar num ambiente que você tem tanta confiança, né, nas pessoas que estão à sua volta, que você pode ser você mesmo, que você pode dar uma ideia supostamente, né, maluca, mas que você sabe que ninguém vai debochar, talvez até deem risada, né, de vez em quando a gente aqui mesmo, e isso é natural, a gente ri da gente mesmo, fala umas besteiras. Agora há pouco aconteceu uma que foi ótima, a gente quase não conseguiu gravar de tanto que a gente riu, mas, mas isso faz parte, é com confiança, é com carinho, não é com deboche, não é com maldade, né? Então, um ambiente de confiança, ele traz segurança para as pessoas colocarem e se colocarem, né, no seu melhor, sabe? A gente é onde a gente consegue extrair o melhor das pessoas. Quando as pessoas estão sem aquelas amarras, sem os seus muros de proteção, né? Mas tem que ir construindo mesmo, para não se ferir também, né? Então a gente falou dessa construção no relacionamento afetivo, no ambiente profissional e num relacionamento afetivo de amizade. Ela também é extremamente importante, né? Que seria da nossa vida sem os amigos, né? Que Nossa, nos acolhem, que nos ouvem, que nos ajudam, que também querem ser ouvidos, querem ser acolhidos. São familiares que nós escolhemos para participar de nossa vida. E muitas vezes alguns familiares nem são tão presentes, nem participam tanto quanto alguns amigos que a gente tenha a oportunidade de criar relações de confiança aí, né, presentes que a vida nos dá, que a gente também se permite. Posso dizer isso de você, minha amiga, também, uma eu pessoa que ia falar isso confia, que agora. gosto, que eu E acho como que a logo gente lá já na... falou, a gente já falou tantas vezes, né? A gente foi construindo isso, sem nenhuma pretensão, foi um toma lá da cá, né? Por isso que eu falei dos detalhes, da atenção, né? Você é incapaz de me deixar sem uma resposta, né? Assim, você manda uma mensagenzinha, a pessoa te responde. Não estou falando que a resposta tem que ser imediata, não é isso não. Não. Mas ter uma resposta, ter um cuidado, sabe? E aí você vai vendo, opa, peraí, acho que eu posso ir um pouquinho além, acho que agora eu posso dar mais um passo, né? E assim, né? Se Deus quiser, a gente segue a vida inteira e chega lá no nosso ponto final, que um dia chega para todo mundo, e olha para trás e fala, poxa, quantos bons amigos eu consegui fazer, né? Quantas relações que eu pude confiar naquelas pessoas. E às vezes, João, me passou agora aqui na cabeça, tem pessoas que nem são tão próximas, que você nem constrói uma relação, né, tão estável assim, mas você sabe que pode confiar. Já aconteceu isso com você? Tô puxando aqui, sabe? Comigo já aconteceu algumas vezes assim de. Aí não sei se é intuição, não sei por onde passa isso, mas de você bater o olho na pessoa e falar Sim. assim: aquela pessoa é alguém que eu posso confiar. E anos depois, acontecer uma situação de falar: olha, entrar em contato, falar: oi, tudo bem? Lembra de mim? Gostaria de te expor essa situação, posso contar com você? E a pessoa prontamente: pode. Eu falei, meu Deus, sabe aquela? Eu fui porque eu já tenho mesmo, né? Estava precisando ali de uma ajuda e a pessoa prontamente me ajudou naquele momento e vira e mexe, assim, esporadicamente, mas com alguma frequência, me manda uma mensagem. E agora, tá tudo bem? Tá precisando de mais alguma coisa? Você fala, nossa, né? Mas isso é por quê? Pela conduta. Eu não sou tão próxima dessa pessoa, mas a conduta dela, o que os amigos falam, sabe? Sim. Você começa a ter referências. Então, quando eu falo muito isso para os meus mentorados, você sabe disso, né? Como a gente Sim. constrói a nossa imagem. Não importa, né? Não importa aonde a gente está.
Importa a imagem que a gente está, imagem real, né? Não imagem verniz, né? Mas Não personagem. não um personagem, né? O que a gente está transmitindo para quem nos cerca? Porque as pessoas falam da gente, né? Então, falam da gente, não estou falando também de fofoca, não, mas fazem referências, né? Lembram e falam assim: olha, tem o Rô que ele pode se encaixar nessa situação, sabe? Fala com pessoas, às vezes, que você acha que nem lembram mais de você, mas ficaram com uma impressão tão boa, confiaram em você, né? E aí lá na frente te recomendam, seja para um trabalho, seja para uma situação, sei lá, de convidar para uma festa, sabe? Aquelas coisas assim que você fala, nossa, nem achei que essa pessoa fosse me convidar. E por que ela me convidou? Porque de alguma maneira ela achou que você, né, ela confiou em você e que a sua presença seria interessante para uma comemoração. Enfim, eu acho que isso tudo passa mesmo pela confiança. Tudo Né? passa, A gente não tudo confia passa. na pessoa, não importa em que situação a gente esteja, não vai rolar, não tem jeito. Bom, então a gente pode ter algumas classificações, né? Pelo que eu entendi da nossa conversa aqui, que eu estou pensando. Classificações nessa questão da construção da confiança. Construção de relacionamento afetivo é de uma forma diferente. Construção de confiança dentro do trabalho é outra coisa. Então, não necessariamente você está construindo uma relação de amizade, que pode acontecer. Você É não só um está indo ganho. ali. Se acontecer, é um ganho, mas não é o objetivo, né? Exatamente. Você não está indo lá para construir no trabalho relação de namoro. Pode acontecer também. As pessoas se conhecem no Sim. trabalho, se casam ou não, não dá certo, acontece, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, sim, porque isso pode, às vezes, prejudicar o andamento do seu trabalho, né? Sim. E a relação de amizade é uma outra categoria também, que eu acho que entra dentro da questão afetiva também, mas de seres que se afinizam, que têm simpatia e que constroem algo forte e podem contar aí para a vida. Eu acho que mais ou menos isso, né? Tem mais Sim, alguma categoria? uma categoria eu não penso, mas eu estava pensando aqui numa dica, né? Às vezes a gente fica meio perdido quando as coisas situações se apresentam na nossa vida e a gente não sabe se comportar. Então, como é que a gente constrói a nossa imagem, né, de que, olha, eu sou uma pessoa de confiança, né? E muitas vezes isso acontece quando alguém chega com uma história, uma fofoca, um caso, né, e vem te contar. Acho que o primeiro passo é a gente se certificar ali, né, deixar claro que, olha, eu não quero saber da fofoca. Né? É quando chega alguém para você, eu chamo isso das perguntas esclarecedoras. Né? Eu não vou ser grosseira. Ai, Rô, não vem me contar essa fofoca que eu não quero saber. Não é isso, não é dessa forma, até porque estou te chamando de fofoqueiro, ficaria muito feio, né? Mas Dependendo da situação, eu falo. Dependendo da pessoa e da situação, eu já falo logo, eu não larga quero de ser saber. fofoqueiro. Não quero Mas, saber, não me envolvo com isso. principalmente no ambiente profissional, a gente tem esse cuidado, né, de perguntar quem disse? Você viu isso acontecer? Já são perguntas que a pessoa já fica intimidada, sabe? De falar assim, realmente, eu não vi. Você tem certeza? E tá todo mundo falando, todo mundo quem? Aonde você ouviu? Né? A pessoa envolvida nessa história está sabendo disso? Você não precisa frontalmente, né, assim, pá, bater na outra pessoa, mas tem perguntas que são esclarecedoras, que encerram a conversa ali, sabe? Que a pessoa já vai entender que não é com você, não é através de você que aquela história vai adiante, seja ela verdadeira ou não. Às vezes até é verdade, mas não tem porquê aquela informação circular.
No ambiente de trabalho, isso é muito comum, né? Fez eu me lembrar das minhas primeiras aulas na faculdade de jornalismo, quando a gente estava aprendendo a escrever matérias para jornal e tudo. A professora falou assim: olha, tem 5 perguntas que orientam o jornalista. E você falando isso, eu acho que se encaixa. O que, quem, quando, onde, por quê e como. Essas 5 perguntas, elas nos orientam. Em inglês parece que é 5 Ws e 1 H. 2H. 2 Tem H, 2H né? na área da qualidade, porque na área da administração, enfim, dos gestores, porque a gente pensa no quanto custa, que é o how much, para tomar uma Na decisão. verdade, deu 6 perguntas, né? O que, Pois é, quem, para você quando, falta onde, por o quê, quanto quando. custa. O 7, 5W, 2H dá 7, porque tem o quanto custa. How much? Que Porque... você não colocou aí. Sim. Mas mas para o jornalismo não entra o quanto custa para Sim, escrever, sim, para apurar lógico. uma informação, uma notícia. Por que Lógico. você precisa disso? Para apurar a veracidade da notícia, da informação. Né? Você precisa ter essas perguntas para você ter imparcialidade e apenas relatar aquilo e ouvir partes. Né? Então, eu acho que na construção também, né, de uma relação de confiança precisa, às vezes, em situações, trazer essas perguntas aí para não se perder, né? E ficar aí caindo em fake news, caindo em Uma outra coisa também, outro conversinha de gente recurso. invejosa. Sim. Um recurso que eu uso às vezes também é me fazer desorientada, assim, sabe? Não sei, sabe que eu não estou sabendo? Quem me conhece bem já reconhece essa minha atitude, né? Mas a pessoa vem, conta uma história cabeluda, nossa, sabe que eu nem percebi? Nem estou sabendo disso. Já corto ali a história. Porque é aquilo, né? Se a gente dá corda para um tipo de assunto e fala do outro, as pessoas percebem. E aí você não é de confiança, né? Se eu falo dos outros, eu não posso ser uma pessoa de confiança. Né? Não Eu cabe. falo, É muito eu estranho. tenho um pouco de dificuldade com essas caras, porque eu entrego logo que eu. Sabe? Muitas experiências. As pessoas já falam para mim: pela sua cara, acho que não foi muito legal, acho que você não gostou muito. Não, eu tô falando a verdade. A pessoa fala para mim: eu tô falando a verdade. Eu não consigo muito. Não tô sabendo. Às vezes não dá. Já aconteceu, mas na maioria das vezes a minha cara me entrega. Mas Mas é isso mesmo. eu acho que para construir realmente uma relação de confiança, a gente precisa ter cautela, mas também não ter muito medo. É ser observador, né? Observa, vai prestando atenção, para também não perder oportunidades de relações saudáveis para a vida Sim, profissional, sim. amorosa, né? De amizade, enfim. Eu acho que esse é um caminho, né? Exatamente. Aí acho que para a gente fechar esse nosso papo de hoje, eu gosto sempre de falar assim: se joga, mas vai aos pouquinhos. Se joga, mas vai aos pouquinhos. Bota primeiro o pé, depois o tornozelo. Quando você vê, você já se jogou dentro d'água. Mas vai aos pouquinhos. Vai conquistando e sendo conquistado. Isso aí. Eu já É dei um mergulho aqui, isso. você viu? Já nadei de braçada. Assim. Tem que tomar cuidado para não ir assim de cara. Tem que tomar cuidado. Gente, que bom. Mais uma vez, se você gostou do nosso vídeo, a gente pede para você curtir, para você compartilhar, se inscrever. E eu queria fazer uma proposta aqui, amiga. Fala.
No último vídeo, nós conseguimos chegar a 90 inscritos. Nós somos modestos, nós somos humildes e estamos reconhecendo nosso crescimento gradativo como uma construção de uma relação de confiança. E aí, a gente queria contar com a sua colaboração, você que está aí acompanhando a gente, para ajudar a gente a compartilhar mais, para que mais pessoas comecem a nos seguir. Quando a gente chegar nos 100 inscritos, olha como a gente é humilde, porque tem gente quando chega lá nos 10 mil, prometem fazer alguma coisa, quando a gente chegar nos 100 tá inscritos... ótimo. Não, a gente quer muito mais, quem sabe? Não, tá ótimo para começar a comemorar, é só isso. Então, acho que a primeira comemoração que a gente quer fazer, o que você acha, Tati? De quando a gente conseguir 100 inscritos, a gente fazer um review aí de todos os comentários que a gente teve nos vídeos anteriores. Claro que a gente vai ter que se organizar bem direitinho, porque a gente recebe comentários, gente, não só também aqui no canal, mas também em particular, no WhatsApp a gente recebe, a gente pode trazer isso também. Mas aí a gente queria fazer isso a partir de 100 inscritos. E aí a gente quer contar com a sua colaboração para que mais pessoas se inscrevam e participem aqui com a gente do nosso canal. Muito bom, gostei da sua proposta. Tá bom, meu amigo. Um beijo para você que está aí olhando a gente, vem acompanhando, vem participando dessa caminhada, vem alegrando a nossa vida e nos dando essa oportunidade aí de trocar, né? Que é tão bacana. Um abraço aí para muita gente que está mandando mensagem, a Fran, a Tereza Barbosa, a dona Ângela. Ela virou fã. Sempre põe algum comentário. Um abraço, tenho vontade de conhecê-la. Quem sabe um dia, né? Pós-pandemia, a gente tem essa oportunidade. Com certeza. Até a próxima. Gente.